Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vamos novamente atualizar a minha carteira de fundos imobiliários. Vou trazer aqui para você quanto eu recebi no último mês de dividendos e quais fundos imobiliários foram os melhores pagadores de dividendos da minha carteira no último mês, tá certo? Bom, e neste canal, como você sabe, eu sempre busco ensinar você a investir, a analisar os indicadores dos fundos imobiliários, justamente porque quem chega antes nos fundos imobiliários, quem faz a compra antes, quando está tudo muito barato, se dá muito bem. Quem conseguiu comprar, quem conseguiu entender o movimento do mercado ali em abril, maio, inclusive quem estava inscrito aqui no meu canal, confere se você está inscrito. Se não está, já faz a sua inscrição e ative as notificações. Chegou antes, fez as compras no momento certo. Agora realmente tem muitos fundos imobiliários que subiram. Tem muita oportunidade ainda realmente. Mas aqueles que eram pechincha absoluta, já não são mais aquela pechincha, tá certo? Então é importante você estar inscrito aqui no meu canal. Bom, mas aqui no meu canal eu ensino vocês pegando pela mão, ensinando os indicadores, justamente para tirar esse favoritismo, né? Porque quem tem grana, quem é muito rico, paga aí consultorias, paga especialistas do mercado para inclusive gerenciar o patrimônio deles. E esses caras acabam chegando antes para fazer as compras. Mas aqui eu tô tentando tirar essa questão de favoritismo, né? De, poxa, o cara tem grana, vai comprar primeiro, não. Aqui quem assiste os vídeos do meu canal tem condições de entender o mercado, entender, analisar, né? Ver o que tá barato, o que tá caro e fazer boas compras. Então, é isso aí. Tem que estar ligado e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você como é que está a minha carteira e o porquê que os fundos imobiliários são excelentes pagadores de dividendos, são excelentes para gerar uma renda mensal isenta da cobrança de imposto de renda, né? Bom, por que os fundos imobiliários eu considero tão especial? Primeiro, as ações, você tem que montar uma carteira diversificada para você receber ali dividendos mensais. Tem empresa que vai pagar em janeiro, tem empresa que vai pagar em junho, tem empresa que vai pagar 3 vezes por ano, tem empresa que paga 2 vezes por ano, enfim. Agora, os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% do seu lucro líquido todos os meses, tá certo? Então a gente vai receber aluguel tranquilinho ali. Fora que é muito mais barato você investir em fundos imobiliários do que em imóveis físicos, para receber aluguéis isentos da cobrança de imposto de renda. Então, considera aí os fundos imobiliários uma das melhores formas de obter renda mensal. E hoje eu direciono 25% do meu patrimônio para investir em fundos imobiliários e vou compartilhar um a um aqui com você e vamos também expor quanto que eu recebi de dividendos no último mês. Em contrapartida, dá uma conferida se você apertou o botãozinho de curtir, porque me ajuda demais. Se você gosta do meu canal, não deixe de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Eu andei olhando aqui os analíticos, fiquei muito chateado porque apenas 10% das pessoas que assistem meu vídeo acabam apertando e se atentando à questão, né, do botãozinho de curtir, e é muito importante aqui para nós. O algoritmo do YouTube é muito exigente, senão a gente acaba sendo derrubado aqui pelo YouTube. Enfim, é muito importante, se você gosta do meu canal, ajudar a gente aqui. Bom, realmente os fundos imobiliários desde abril de 2023 se valorizaram muito, e eu venho falando isso faz tempo. Bom, quem está inscrito sabe que eu falei antes aí no começo do ano e final do ano passado que os fundos imobiliários estavam muito baratos, que era hora de comprar, que estava tudo uma pechincha, e a partir de abril realmente, né, os fundos imobiliários se valorizaram uma porrada muito forte. Teve fundo imobiliário que se valorizou 20, 30, 40%, inclusive listei alguns fundos imobiliários aqui para vocês. Mas fato é que alguns fundos imobiliários estão mais caros agora, claro, tem outros que estão baratos, mas ainda não é aquela pechincha que estavam alguns meses atrás. Mas temos sim alguns bons fundos imobiliários negociando abaixo do seu valor patrimonial. Mas o que aconteceu? Fato é que o Brasil conseguiu controlar sua inflação, o Banco Central manteve a taxa ali, foi duro, foi radical, 13,75% a taxa Selic no Brasil, mas controlamos a inflação. Reduzimos a negociação, o mercado esfriou e, consequentemente, os preços baixaram. Bom, quem sofreu aí foi os produtos de renda fixa, porque a curva futura de juros começou a cair antes mesmo da taxa Selic real, agora em 13,75. Então os produtos de renda fixa já estão pagando menos, consequentemente o mercado, quem é experiente, quem está ali jogando, entendendo a sensibilidade do mercado, chegou lá, comprou antecipado aí enquanto estava tudo muito barato, porque já sabiam que iam se valorizar, porque não tem segredo. É a lei da oferta e da demanda. Quanto mais procura sobre um determinado ativo, ele se valoriza mais rápido e os fundos imobiliários estão sendo muito procurados, por isso que se valorizaram demais aí nos últimos meses. E eu listei aqui alguns fundos imobiliários que inclusive já falei aqui neste canal e que se valorizaram muito nos últimos 3 meses. Vamos lá. O HGBS 11 se valorizou 22%, o BBPO 11, que é de agências bancárias, se valorizou 19%, o RBRF 11 se valorizou 29%, o JSRE 11, falei muito desse fundo, se valorizou 32%, o HGRE 11, que eu falei muito também aqui,
29% nos últimos 3 meses de valorização. E o HSML11 de shopping se valorizou 18%, fora entre outros, umas dezenas aí de fundos imobiliários que se valorizaram muito a partir de abril deste ano, e eu cantei a bola. Bom, mas antes de falar aqui qual é a minha estratégia, quais são os meus ativos, qual fundo imobiliário me pagou mais dividendos neste último mês, aproveita, confere se você está inscrito aqui e ative as notificações, tá certo? Então vamos lá, vamos à minha carteira de fundos imobiliários. Bom, antes de falar o primeiro ativo aqui, como é que eu monto a minha carteira hoje? Eu tenho 75% de fundos imobiliários de tijolo, 25% de fundos imobiliários de papel, tá certo? Eu prefiro investir mais em tijolos porque a minha ideia é investir em imóveis, imóvel físico mesmo. Agora, os papéis são ruins? Não, muito pelo contrário. Certificado de recebível imobiliário é muito interessante, mas é uma escolha minha pessoal, tá certo? Agora, dentro dos fundos imobiliários de tijolo, eu separo da seguinte forma. Eu coloco ali 1/3 para lajes, 1/3 para shopping, 1/3 para logística. E aí eu vou te mostrar aqui ativo por ativo. Então vamos lá. Primeiro ativo que eu tenho aqui, vamos começar pelos fundos imobiliários de logística, tá certo? Então eu tenho TRXF11, R$ 45.525 é o valor que eu tenho aplicado dentro da minha carteira. Dividend yield que me pagou no último mês, R$ 331,50, um dividend yield limpo aqui de imposto de renda de 0,73%. E hoje ele tem 2,97% de participação na minha carteira de fundos imobiliários, tá? Segundo o fundo imobiliário BTLG, aí administrado pelo Banco Pactual, R$ 40.152, me pagou R$ 297,48 em dividendos. Temos aqui um dividend yield limpo de 0,74% e ele tem 2,68% de participação na minha carteira. Terceiro fundo imobiliário, HGLG11, ele está um pouquinho caro agora, mas é um belíssimo fundo imobiliário. R$ 48.175, me pagou um dividend yield de R$ 277,20, o que representa 0,58% em dividendos aqui. Bom, 3,14% é o que ele representa na minha carteira de fundos imobiliários. VILG11, ainda em logística, R$ 63.482, me pagou R$ 419,90 em dividendo, um dividend yield que representa então 0,66% frente ao valor que eu tenho aplicado, 4,14% é o valor que ele representa na minha carteira. HSLG11, também um belo fundo de galpões logísticos, R$ 52.405, me pagou R$ 387,36 em dividendo, 0,74% é o que representa em dividendos pagos, 3,42% é o que eu tenho na minha carteira. E fechando aqui os galpões logísticos, XPLG11, R$ 83.555, é um dos mais antigos que eu tenho na minha carteira, R$ 611,24 foi o dividendo yield pago, 0,73% é o que representa frente ao valor investido, 5,45% é o que eu tenho investido em XPLG11. E percebam o seguinte, só olhando aqui o bloco de logística, como os percentuais eles estão próximos, tá certo? Então eu não tenho, por exemplo, XPLG com 20%, o BTLG com 1%, não. Os percentuais andam próximos, porque eu sempre falo aqui, a diversificação protege o investidor. Colocar muitos ovos em uma cesta só, se quebrar, pode se dar mal, pode dar ruim. E a gente investe aqui em fundos imobiliários para ter segurança, para ter tranquilidade e garantia de aluguéis todos os meses, tá certo? Bom, vamos falar agora do sétimo fundo imobiliário que eu tenho aqui, que é o KNR11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores. Não é o melhor pagador de dividendos, muito longe disso, mas tem ótimos ativos e uma gestão nota 1000. É um ótimo fundo imobiliário, principalmente para quem está iniciando na Bolsa, que quer ter mais segurança. Ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido, tá? Então ele vai investir em lajes comerciais e logística, tá certo? Bom, o KNR11 eu já tenho R$ 107.563, me pagou um dividend yield de R$ 665, o que representa 0,62% aqui em dividendos, e hoje ele representa 7,02% da minha carteira. Vamos lá, oitavo fundo imobiliário, vamos começar agora falando dos fundos imobiliários de papel. Bom, o primeiro que eu trago aqui é o RBRR, nós temos R$ 48.155 investidos, me pagou R$ 550 em dividendos, hoje representa um dividend yield de 1,14%. E representa na minha carteira hoje 3,14% do total que eu tenho em fundos imobiliários. Bom, nono FI, o IRDM 11, R$ 37.995, R$ 419,14 me pagou de dividendo, o que representa um percentual de 1,10%, e hoje ele representa 2,48% da minha carteira de fundos imobiliários. REC R11, R$ 54.565, me pagou R$ 839,20, um dividend yield gordo de 1,54%, e aqui representa 3,56% da minha carteira. RBRY, R$ 32.568,
nós temos aqui R$ 432,50 pagos em dividendos, 1,33% representa em dividendo e 2,13% é o que representa da minha carteira. Ainda em papel, MCCI 11, R$ 33.258, me pagou R$ 366,70 em dividendos, o que representa 1,10% em dividendos. E hoje 2,17% é o que eu tenho aqui do MCCI na minha carteira. Próximo fundo imobiliário, ele que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas que nós temos na Bolsa e é uma porta de entrada inclusive para iniciantes. Porque hoje uma cota do MXRF11 está sendo cotado ali muito próximo a R$10. Então, por ter um baixo ticket de entrada, muitos iniciantes preferem começar pelo MXRF11. Só preste atenção se o seu valor patrimonial está muito acima de 1, pois fundo imobiliário de papel acima de 1, eu prefiro não comprar, tá certo? Porque aí realmente ele está caro, não faz sentido porque tende a se desvalorizar se estiver muito acima de 1. O MXRF11 aí nas últimas semanas estava bem acima de 1. Bom, R$ 38.569 é o que eu tenho investido nesse belo fundo, R$ 436,80 foi o que eu recebi em dividendos, 1,13% em dividendo. 2,52% é o que representa na minha carteira hoje. KNHY, R$ 19.125, me pagou R$ 254,80, 1,33% em dividendos, 1,25% é o que representa da minha carteira. KNSC, R$ 44.355, me pagou em dividendo R$ 550,20, 1,24% em dividendo e ele representa hoje 2,89% dos meus fundos imobiliários. VRTA11, fechando aqui os fundos imobiliários de papel, R$ 42.985 é o que eu tenho investido, R$ 488,30 me pagou de dividendo e temos aqui um dividend yield de 1,14%, sendo que o percentual da carteira hoje está em 2,81%. E aí é claro que você percebeu que até o momento os fundos imobiliários de papel são os que me pagaram maiores percentuais, tá certo? Mas você precisa entender a diferença de fundo imobiliário de papel para fundo imobiliário de tijolo. Fundo imobiliário de tijolo vai investir em imóveis físicos e eles têm a capacidade de se valorizar mais, tá certo? Por exemplo, você comprou um galpão logístico, tá certo? E daqui a 5 anos, possivelmente ele já se valorizou, já compensou a inflação e ainda trouxe mais ganhos de valorização. Os fundos imobiliários de papel, o seu preço, né, a sua cota não tende a se valorizar muito, tá certo? Ele vai andar ali muito próximo de 1, tá certo? Agora os fundos imobiliários de tijolo, eles te dão a compensação maior em relação à valorização das cotas, tá certo? E também os fundos imobiliários de papel vêm pagando maiores dividendos, porque no Brasil nós estamos com uma taxa Selic em 13,75% e é claro, a maior parte aqui dos fundos imobiliários que nós temos de papel estão atrelados ou ao IPCA+, ou à taxa CDI, enfim, e aí vão ser impactados com maior dividendo, pois a taxa Selic está muito alta. Quando cair, tendem a voltar a pagar um pouco menos, tá certo? Bom, seguindo aqui vamos entrar para os FOFs, eu ainda tenho um pouquinho de FOF, tá certo? Nunca mais comprei, porque eu não gosto de FOFs, são fundos de fundos, então eu não compro mais FOFs, porque eu prefiro eu mesmo escolher os meus fundos imobiliários. Os FOFs, o que acontece? Eu vou pagar para um gestor, no caso aqui do meu FOF, escolher outros fundos imobiliários, então eu pago taxa de administração para o gestor, do primeiro fundo imobiliário e vou pagar a taxa de administração para os outros fundos imobiliários também, então eu não quero mais ter duplicidade de taxa, prefiro eu mesmo escolher os meus fundos. Bom, nós temos aqui o RBRF11, R$ 4.995 é o que eu tenho aqui na minha carteira, R$ 44,10 foi o pagamento de dividendo, 0,88% me pagou em dividendos. E ele representa hoje 0,33% da minha carteira. HFOF11, R$ 18.875, nós temos aqui um dividend yield de R$ 163,80, me pagou 0,87% em dividendos, representa 1,23% da minha carteira. E agora nós vamos começar a falar dos fundos imobiliários de laje, que muitas pessoas desprezaram. Ninguém mais queria saber de fundo imobiliário de laje, né? Os escritórios vão acabar. Coitado daquele bendito que comprou salinha comercial. Deve estar tudo desatualizado, tudo, né, desocupado. Bom, não é bem assim. Nós tivemos um momento no Brasil, no mundo, onde todos ficaram presos em casa trabalhando e realmente os escritórios ficaram de lado, né? Só que eu sempre cantei a bola aqui. O Brasil não tem uma cultura para ficar home office, para todo mundo continuar trabalhando em casa. Devemos aí, as pessoas, enfim, voltar para os escritórios a trabalhar, nem que seja um modelo híbrido, né? Trabalha em casa, vai até o escritório, ou seja, os escritórios tiveram que voltar a ser muito procurados pelas empresas e os fundos imobiliários se valorizaram, estavam muito baratos. Então, quem apostou aí na classe de fundos imobiliários de laje se deu muito bem e ainda tem fundos imobiliários bem descontados, tá certo? Bom, vamos lá ao primeiro fundo imobiliário que eu tenho aqui de laje, que é o RBRP, R$ 71.555, um dividend yield pago de R$ 375,84,
0,53% em dividendos e 4,67% ele representa da minha carteira. O HGRE 11, R$ 78.568, me pagou R$ 450,84, 0,57% de dividendos e representa 5,13% da minha carteira. JSRE, esse aqui estava uma pechincha há um tempo atrás. Eu falei que eu comprei há uns meses atrás, cantei a bola, quem estava inscrito no meu canal, se deu bem, confere aí se você está inscrito, se não aproveita e já se inscreve. JSR11, R$ 52.658, R$ 314,64 em dividendos, 0,60% foi o dividendo e o de pago, 3,44% representa da minha carteira. HGRU11, um dos melhores fundos imobiliários, aqui no caso eles alugam muitas lojas aí para grandes hipermercados e supermercados, então é muito difícil, por exemplo, um Pão de Açúcar trocar sua loja e ir para um outro ponto. Você imagina, tem que, levar todo o estoque, enfim, toda a logística, caber certinho naquele imóvel. Então considero o HGRU11 um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa. R$ 79.585, R$ 506,60 me pagou em dividendo, 0,64% em dividendo. 5,19% é o que representa da minha carteira. PVBI11, um ativo com ótimas lajes comerciais de altíssima qualidade. R$ 76.585, R$ 463,60 me pagou em dividendo, 0,61% e representa 5% da minha carteira. Vamos agora falar dos shopping centers da minha carteira, que também estavam muito esquecidos aí nos últimos anos, e nos últimos meses. Eu avisei aqui que eles iam começar a se valorizar também. Bom, vamos lá. VISC 11, R$ 103.888, R$ 749,48 recebi em dividendos, o que representa 0,72%. 6,78% é o percentual que eu tenho investido. MOL 11, R$ 72.855, recebi R$ 492,96, 0,68% em dividendos e 4,76% é o que representa da minha carteira. XPML 11, R$ 96.353, também um dos fundos imobiliários mais antigos que eu tenho na minha carteira. Recebi R$ 747,20 em dividendo, 0,78%. 6,29% é o que representa da minha carteira. O HSML, que andou se valorizando bastante também, estava muito barato, R$ 83.789, R$ 673,40 em dividendos, o que representa 0,8%. 5,47% é o que representa da minha carteira. Então chegamos aqui a um total de R$ 1.532.138, que eu tenho hoje investidos em fundos imobiliários na Bolsa de Valores, e nós tivemos aqui então um recebimento em dividendos de R$ 12.309,78, limpinho de imposto de renda, tá certo? A média dos dividendos pagos ficou em 0,8%, isento da cobrança de imposto de renda, e aqui, enfim, fechamos com 100% dos meus fundos imobiliários. Como estão divididos então por blocos os meus fundos imobiliários? Vamos lá. Logística mais o KNRI. Por que eu coloquei o KNRI com logística? Eu dividi aqui no caso. Você vai prestar atenção aqui na planilha, 50% do meu KNRI eu coloquei para logística, 50% eu coloquei para lajes, pois o KNRI 11 ele é um fundo imobiliário híbrido que investe em logística e lajes. Então nós temos aqui R$ 387 mil, 24% estão aqui em logística. Fundos de papel, 22% com R$ 351 mil, FOF 23 mil com 2%, lajes mais o KNRI 29%, shopping 23% e o total aqui de 100%. Então o que eu vou fazer nas próximas semanas? Eu vou dar uma rebalanceada. Os shoppings estão aqui com um pequeno percentual, menor no caso, e as lajes se valorizaram muito rápido, deixando aqui um percentual alto da minha carteira. Então agora eu paro um pouquinho de comprar lajes também e começo a dar uma olhada, por exemplo, em shopping, tá certo? Bom, esse foi o vídeo da minha carteira de fundos imobiliários, espero que você tenha gostado. Vou deixar também aqui embaixo o link na descrição para você conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Vai lá porque é um programa muito legal, pode fazer muito sentido para você. Um grande abraço para você e até a próxima.